O Regis é o pai. Se todo mundo que entra em farmácia, né, numa farmácia profissional, e vê aquele paredão de MIP OTC colorido, identificando dor e febre, gripe e resfriado, né, saúde digestiva. Se você quer conhecer o pai dessa ideia incrível aí, é o Regis Rodero, que está aqui com a gente para falar sobre a farmácia em zigue-zague. Então, o pai do paredão de MIP OTC da farmácia, né, que quantas pessoas não ajudam, continua ajudando dia a dia aí a lembrar daqueles medicamentos da farmacinha que a gente precisa ter em casa, né, para não passar a noite, um final de semana aí com dor imagina você ter uma dor de cabeça, uma azia, uma má digestão à noite, não ter como, na sua cidade não ter uma farmácia para você pedir 24 horas. Se você for à farmácia e não lembrar, você vai passar aquela noite em claro. E esse paredão de MIP OTC nos ajuda a lembrar sempre de alguma coisa que está faltando em casa. E é incrível, ajudou a melhorar não só o varejo, mas a saúde de maneira geral. A gente vai conhecer, não, a gente vai entrevistá-lo, né? Porque já é muito conhecido aqui o Regis. Meus amores, então, a gente está começando no YouTube, já está ao vivo no YouTube, né? Está ao vivo aqui. Vou encerrar aqui a transmissão do Instagram. Corre lá no YouTube que dá tempo de assistir. Abração, abração. No YouTube, canal Farmácia 10X. Me ajuda aqui, Bernélio, para postar, né? Ok. Regis, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Gil. A casa é sua. Tá? Boa noite, boa noite. Prazerzão falar com você. É uma honra nós recebermos você aqui. Essa ideia, quando eu vi, quem me passou, né, a gente conversava um pouquinho antes, eu acabei não explicando, quem me passou a ideia foi o Fernando Ferreira, do Grupo Tapajós, diretor do Grupo Tapajós. Ele é nosso sócio aqui do Farmácia 10X. Quando eu vi assim, caramba, que ideia incrível, que show, né? E a gente gosta de conversar com essas pessoas que ajudam a mudar o mundo para melhor, que ajudam a revolucionar, que tentam ideias diferentes. É louco aí por sair da zona de conforto, né? Se obrigar ao desconforto. E essa ideia incrível da farmácia zigue-zague é surpreendente. É um prazer receber você aqui, a casa é toda sua e eu vou pedir para você contar para a gente de onde veio essa ideia incrível, Gil, olha, da farmácia em zigue-zague, né? Muito bom, Gil. Tá, boa noite novamente, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Forte abraço a todos e ao Fernando, mando um grande abraço para ele, sou grande fã da Tapajós, né? Tapajós também é uma rede inovadora, é uma rede que é um case de sucesso aí, é discutido no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Bom, o Gil, você me pergunta como surgiu essa ideia. Na realidade, a gente já tinha esse projeto em mente já faz algum tempo. A inspiração dele veio de alguns varejos, inclusive no Brasil, que tinha esse formato que nós chamamos de zigue-zague. Nessas redes já existia esse formato, mas eram lojas de grande porte que nos preocupava muito como que seria a recepção desse projeto dentro de uma farmácia. Mas numa dessas visitas técnicas que a gente faz, né, Gil, fora do Brasil, eu vi uma grande rede de vendas de souvenirs, que ela tinha mais ou menos uma franquia, inclusive acho uma pena não ter no Brasil, porque é uma franquia muito bacana. Eu vi na Espanha, né? Foi em Barcelona, e numa visita técnica internacional, a trabalho, não era passeio, não. E eu vi uma franquia que vendia souvenir que tinha esse formato. E aí eu falei, não, agora é o momento, agora vamos pôr isso em prática com alguns cuidados. E foi aí que surgiu, Gil. Olha, que interessante. Trabalhava com essas conexões, você falou assim, eu estava a trabalho, mas a gente tem ideias incríveis viajando a passeio também, né? Também, quando a gente está passeando, Regis, a gente não para de procurar oportunidade, né? Não consegue não olhar para a farmácia, né? Regis, aproveitando, né, que a gente tem aqui a oportunidade de conversar com você, a gente também vai pedir para você aí umas dicas, né? A gente até falou um pouquinho antes, umas dicas para quem está nos vendo aqui, poder colocar em prática depois no dia a dia na farmácia. Aqui, conceitos que você tem ao longo dos anos aí de experiência,
Olha, você conseguiria chutar quantos projetos você já fizeram de farmácia? Chutando assim? De projetos de farmácia num total? No total, No não total, de zigue-zague, você tudo, assim. diz? Olha, Gil, nós temos Geral, geral. 34 anos de trajetória. Hoje nós montamos, em média, 60 lojas mês, embora o nosso potencial é maior, nosso potencial são de 120 lojas mês. Mas a gente. Então, se você multiplicar, não vou dizer 60, porque no início é lógico, quando a gente começou o projeto, a gente montava 4 lojas no mês, depois foi aumentando, aumentando, aumentando. Então, assim, não tem essa conta para te falar, mas são muitas lojas e espalhada no Brasil inteiro. Olha, uma continha, são 2 por dia, né? Mais ou menos aí, só para a gente calcular. Tá? Aham, Mais 700 lojas por ano. aham, Se você pegar 10 anos, já é 7 mil lojas. Se pegar aham. 20 anos, 14 mil lojas. Então você deve estar batendo aí umas 15 mil lojas, mais ou menos, de experiência em projetos de farmácia. Olha que Sim, show. é muita coisa. Você é bom de matemática, bem melhor que eu. Regis, a gente estava aqui no ensaio antes, né, testando equipamento e tudo, e você comentou sobre a ideia do, do paredão de MIP OTC, né, que você coloca. A gente estava comentando aqui, você é o pai da ideia do paredão de MIP OTC. Vou perguntar para você também como surgiu essa ideia, como que o MIP OTC foi para fora do balcão tão bem sinalizado assim. Hoje é um ponto quentíssimo da loja, né? A gente coloca ele num ponto quente, porque 41% em média de tudo que é vendido no autosserviço do balcão à porta é de MIP OTC, quando tem essa exposição aí muito bem sinalizada, muito bem identificada. É outra ideia incrível. Essa daí já está consolidada, né? A gente é difícil entrar numa farmácia profissional hoje e não ver é, um layout assim que contemple o paredão de MIP, né? Pois é, Ju. Na realidade, isso aí surgiu no evento, eu vou até citar o nome do evento, acho que muita gente conhecia, Econofarma, né? Isso tem eu diria uns 15 anos também, eu sou muito ruim de data, tá? Então, assim, eu acredito que tem uns 15 anos. E nós, pela primeira vez, foi colocado um desafio para a gente de colocar uma loja, porque até ali, Gil, era muito comum fazer um evento, uma feira, então a gente colocava farmácia do futuro, farmácia modelo, farmácia criativa, mas na prática não tinha nada disso, porque na hora de colocar o produto, eles vendiam os espaços e quem pagava levava aquele ponto que a pessoa estava pagando. E desta vez eles tinham um palestrante que exigiu que esta farmácia, que ia ser o tema da palestra, tivesse realmente essa inteligência que condizia com a palestra. E aí e nesse momento estava tendo aquela alteração da RDC 044 e a gente acabou colocando ele fora, colocamos umas tarjetas, evidente que muito diferente do que está sendo mostrado agora, né? Ele passou por um processo de evolução muito grande e eu até, vamos fazer uma analogia, como o avião, Santos Dumont fez um negócio que ele voava ao contrário, mas ele voava, era o avião. E ele hoje, a Boeing, né, faz aviões aí que transporta 1.000 pessoas. Então, a mesma coisa aconteceu. Aí envolveu a indústria e passou por um processo evolutivo muito grande. Mas o surgimento dele foi nesse momento, nessa feira, nessa palestra que nós fomos espremidos, cobrados para levar alguma coisa inovadora, e nós levamos esse paredão de MIP há 15, 16 anos atrás. Poxa, que bacana, Regis. Foi um Parabéns aí. Outra sucesso. ideia incrível. Regis, você preparou uma apresentação aí. Fique à vontade para. Eu estou vendo aqui várias pessoas falando assim: eu estou como esponja aqui para aprender tudo com o Regis. Olha lá, o Tiago, né? Verdade, Olha só, que que bacana. responsabilidade. Que responsabilidade que você coloca a gente, Gil. Bom, vamos Que lá. nada. Ô, Gil, Olha, eu acho que 15 assim, mil. Olha, 15 mil projetos, mais ou menos, aí, né? Estimando aí, é uma coisa assim. Dá para dizer que você é um conhecedor aí de layout de loja, né? Especialista aí. a gente não pode negar que experiência a gente tem, né? Perfeito nós não somos, mas a gente procura levar resultado para os nossos clientes, sem dúvida nenhuma, Gil.
Bom, ok. vamos lá, Gil. A gente, eu acho que já está aberto aí uma tela com a fachada da Metal Farma, é isso? Então vamos lá. Eu acho que assim, Gil, você, antes na conversa, a gente estava falando sobre. Você fez também uma provocaçãozinha de como construir uma casa, quais os cuidados que você tem com ela. Então, qualquer projeto que você vai fazer, é importante que você conheça a base, os princípios dela, né? Embora o nosso tema principal é o zigue-zague, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a Metal Farma, sobre como que nós trabalhamos, como nós somos, como nós pensamos. Estamos há 34 anos no mercado, nós temos equipamento, Gil, de primeiro mundo, de verdade. Nós temos equipamento que possibilita a gente trabalhar com qualquer linha de produto, seja ele madeira, vidro ou aço, dentro de normas de legislação, né? Então não adianta nada a gente querer vender um produto sem ter responsabilidade de trazer solução que não venha trazer nenhum problema. Nossa estrutura de planta, ela tem uma área de 55 mil metros, nossa capacidade de produtividade é de 120 lojas mês, média de lojas entregue mês 60 lojas. Bom, a gente parte aqui, conforme eu te falei, da gente tomar o cuidado de falar sobre princípios, né? Não adianta a gente ir direto no projeto, nós vamos falar do projeto, mas a gente vai dar algumas dicas de cuidados para que realmente qualquer formato de projeto tenha sucesso, seja ele convencional, seja ele zigue-zague. Então, a gente chama aqui, Gil, se eu estiver falando e você quiser fazer alguma colocação, por favor, tá bom, Gil? Regis, eu esqueci de fazer uma observação no início, muito bacana, assim, tá? As pessoas estão chegando e quando nós convidamos você para participar aqui da entrevista, Tá. A Camila falou assim, olha, a gente pode fazer o sorteio de uns produtos da Metal Farm? Eu disse, claro, e eu pensei que eram um brindezinhos simples, assim, né? Eu não acredito que a Camila fez isso. A Camila mandou para cá uns cestões, tem um monte de coisa para a gente sortear aí, tá? Meus amores, quem está assistindo aí, tem um monte de coisa bacana para sortear da Metal Farm no final, tá? Tá. Obrigado, Regis, pelos presentes, na verdade, né? Eu peguei uns brindezinhos, quando eu fui ver assim, caramba, dá para quase montar uma loja aqui. Verdade, depois eu converso com ela, viu? Eu coloco o meu nome no sorteio também, que agora eu fiquei curioso. Eu vou ver lá no final o que ela me aprontou. Mas ela sempre é muito eficiente, ela e o Paulo, que estão do meu lado aqui, nunca fazem nada que não encanta. A gente gosta muito do trabalho deles. Então, grande abraço aí, Camila. Paulo, legal. Perdão, Regis. Vamos lá. Então, assim, Gil, alguns pontos que são essenciais, assim, estratégicos para o resultado de sucesso de uma loja, a gente gostaria de pontuar aqui. Um deles, a gente coloca visibilidade. Quando a gente fala visibilidade, Gil, a gente quer dizer o seguinte, o principal passo para que você possa ter resultado com o cliente é trazer ele para dentro da loja. E quando você, às vezes a gente se preocupa em ganhar espaço e acaba perdendo visibilidade da loja, acaba perdendo atenção para o segmento, que é uma drogaria que tem como destino o medicamento. Ele é o principal, é o destino desse segmento, é o medicamento. Então, assim, às vezes, nós temos soluções, Gil, tem casos que a gente sugere, dependendo do formato da loja, de vitrine, determinado tipo de vitrine, a gente tem algumas vitrines muito bacanas. Mas quando a gente fala visibilidade, é mais importante manter a frente da loja visível do que plotar uma frente, do que expor produto, até mesmo porque muitas vezes a gente vê uma vitrine que ela não está bem trabalhada, às vezes ela não, o cliente esquece que ele tem que espelhar o produto, né? Então ele tem que colocar para dentro, de maneira que o cliente de dentro veja, para fora ele tem que espelhar, às vezes cai um produto para fora, então muitas vezes é melhor não trabalhar o vidro que tem na loja, é melhor deixar ele visível, né? Para trazer o cliente para dentro da loja. Eu gosto muito de citar lá em Brasília, né? Você conhece lá, tem aquela rua das farmácias. Rua das Farmácias.
Sim, Eu algumas tive, delas. eu fiquei tão encantado, né? Que a gente ama farmácia, que eu saí contando de uma por uma. São 24, uma do lado da outra. Perfeito. Algumas delas a gente teve o privilégio de montar, né? Então, assim, qual é o desafio para que uma loja daquela atraia o cliente para dentro dela? O principal, Gil, é a visibilidade. Às vezes você olha lá nas ruas das farmácias, muitas delas está fechada a frente, que a pessoa se preocupa em expor mais e mais produto, esquece que antes disso precisa trazer o cliente para dentro da loja. Um outro ponto é a iluminação já, né? Aqui eu coloquei a organização da loja, mas a iluminação. Então, a Rua das Farmácias, eu acho que é um termômetro muito bacana para a gente medir, né? Essa importância de ver a loja com um visual bacana, com uma iluminação bacana e, sobretudo, a organização da loja, né? Gerenciamento por categoria, comprimento, e outros pontos que a gente vai estar colocando aqui mais adiante. Falando, eu coloquei, me perdoa, coloquei uma marca aqui aleatória, porque Oh. essa marca foi uma que eu encontrei, um tipo de iluminação, Gil. Iluminação é uma coisa crítica na loja de trabalhar. Realmente muito complicado. Quando você trabalha com aquela lâmpada de LED retangular, quadradinha, enfim, ela amarela muito rapidamente. Quem tem ela vai saber o que eu estou falando, sabe? E eu vi nesta loja, aí te dei uma foto, é muito interessante esse formato aí, porque você trabalha, independente se o seu prédio é retangular, triangular, ele é um formato que ele é flexível, essa junção dele. Então você pode brincar com o formato, com o desenho que você vai estar colocando. E o mais interessante, Gil, é que você não corta o forro, você faz um furinho, um só. Porque quando você acende a iluminação da loja, você acende por inteiro. Você não vai acender um pedaço e outro, principalmente hoje que é em LED, não esquenta a loja, o consumo é muito baixo. Então, assim, e ela não amarela, porque ela tem é, uma capa protetora, né, para a lâmpada, e ela não amarela com o tempo. Então, eu coloquei isso aí só como uma ilustração. Regis, só aproveitando um parêntese aqui, como a gente, quando nós estamos na operação, a gente acaba não vendo aquilo que está na nossa cara. Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso de consultoria. É por isso que tem que ter o técnico, o time de futebol. Quem está jogando lá no dia a dia não vê o posicionamento, né? E aí nós fazemos consultoria para um cliente aqui ele tinha 30 lojas. E ele começou a mudar a iluminação das lojas para iluminação de LED branca e tudo. A loja parece que ela fica mais limpa, Sim, as coisas brilham mais, é incrível. E ficou faltando uma. A gente entrava na loja, alguma coisa está errada aqui. Parece que está suja, parece que está escura, era a iluminação amarelada. aham, perfeitamente. E quando ele coloca, Ficou evidente a mudança, né? Assim, e quando ele coloca, ela tá clarinha, isso que é uma pegadinha, sabe? Eu confesso para você que no nosso showroom nós cometemos esse pecado. Então, por isso que eu mostrei essa imagem anterior, eu peço desculpa a qualquer bandeira que esteja vendo, não quis fazer nenhuma oh, promoção de nada, eu só quis mostrar solução que, de verdade, quando eu vi isso aí, rapaz, com toda a experiência que nós temos em trabalho, então a gente já colocou a lâmpada de sobrepor, mas fica feio, né? Quando você coloca aquela lâmpada de sobrepor, ela não tem acabamento. Então, visivelmente fala, tá faltando algo, sabe? Não está acabado. E na realidade não está faltando, é aquilo ali mesmo. Então, esse formato que eu te mostrei anterior aí, ele não tem essa questão de amarelar. E muito interessante para o eletricista, para o dono da loja, ele não tem que cortar o forro, não faz aquela sujeira. Realmente é muito bacana, viu? Muito bacana mesmo. Eu deveria ter até pego mais informação técnica dessa lâmpada. Também não tem nenhum vínculo com nenhum fabricante de lâmpada, mas ele é muito legal. Se alguém precisar, depois eu posso levantar e estar passando. Pede para me procurar e eu passo, tá bom? Outra coisa ótimo, importante, ótimo. Gil, você falou de amarelado, né? Então, assim, a gente chama de luz do dia, né? Luz do dia. Então tem que ter um estudo. Quando a gente faz um projeto, a gente sugere, quando é essa de embutir, que o cliente fala, não, vou embutir e tal, muitas vezes ele já comprou
Então, a gente faz um estudo para ele de quantidade de luminárias dessa que coloca, né? A gente sempre sugere para não colocar. Às vezes, a gente vai na loja, ali tem muitas daquela pequenininha, que é de 20 por 20 centímetros, e ela não tem uma quantidade de lumens suficiente, sabe? Então, o ideal é essa de 60 por 60, quando a pessoa vai pôr. Mas mesmo assim, eu volto a dizer, gosto, agora que eu vi aquela lá, até pela praticidade de colocar, imagina que você vai pegar um forro, você pode montar a loja inteirinha e depois de montado, que a gente pede, nós fazemos quando a gente cria o projeto, a gente já manda uma sugestão de iluminação para o cliente e já manda os cortes, como que ele deve fazer, medida, tudo certinho. E a partir daquela iluminação agora, é legal que você pode montar a loja, tanto pode ser feito antes, a gente pode colocar no projeto ela antes, quanto ele pode colocar depois, porque não tem sujeira nenhuma. Ele vai fazer só um furinho para passar um cabo que ele vai ligar ela é sequencial. É muito bacana. O Regis, tá surgindo pergunta, eu acho bacana interagir assim, muito legal. Tá. A Aniele está perguntando se é a luz de LED tubular, iluminação de LED tubular. Tá. Ela não é bem tubular. Confesso para você que eu não conhecia. Eu vi recém essa foto, essa imagem, né, numa loja que a gente montou. Ela é um sistema oval, sabe? Ela tem uma calha que você prende ela, pode ser com fita, né, de adesivo ou embuchadinha no gesso, e depois ela vem uma capinha, ela já vem pronta, sabe? Ela vem tudo em lâminas de 1 metro, tudo em placa de 1 metro, e você vai montando ela de acordo com o formato do seu prédio. Eu posso passar para ela depois exatamente essa lâmpada, se ela quiser, depois ela deixa com você e eu passo para ela exatamente a especificação técnica dessa luminária. Aniele, a gente vai fazer o sorteio no final, aí eu vou mandar um link para você preencher. Já até pode mandar logo o link, né? Eu vou pedir para mandar aqui no chat, que aí você preenche. Aí vai ter o nome da farmácia e seu contato, que a gente vai fazer o sorteio. Aí eu mando, eu vou pegar seu contato lá, a gente manda, tá? Se alguém precisar mais também, é só pedir aí que a gente manda, não tem problema. Esse link é um link para você concorrer aos presentes aí do Regis no final, né? Que a Camila pegou, não falou para ele, mandou para a gente aqui os presentes. Depois a gente mostra. Tá certo. Ok. Muito bom. Perdão, Regis. Bom, imagina. Então, continuando, eu acho bem bacana assim, fica uma coisa gostosa, um bate-papo. Pode perguntar, pode chamar que a gente lê a pergunta aqui para o Regis. Maravilha. Então, assim, no segmento, eu vou dizer no nosso segmento, né, Gil, porque você como consultor, eu como fabricante de mobiliário, a gente sabe, e o varejista, né, o farmacista, que o destino da farmácia é o medicamento, e 70% do negócio está dentro do medicamento. Então, às vezes, a gente tem uma preocupação de querer vender mais perfumaria. Claro, ela tem uma margem melhor. Mas assim, lembrando que sempre, quando você alavanca a venda do medicamento, automaticamente, junto vem a venda da perfumaria. Então, é muito importante que a gente tenha um posicionamento estratégico dos medicamentos, né? Qual local colocar, se a gente vai colocar no fundo, e isso tem muito a ver com o formato do prédio, né? Se ele é um prédio estreito, às vezes você pega um prédio que ele tem 5 metros de frontal e tem 20 de profundidade. Você colocar o medicamento lá no fundo é impressionante. Se você colocar o medicamento lateral, você vai ter um resultado muito melhor. Isso daí a gente não tem medo nenhum, receio nenhum de passar essa informação. Então, essa questão do posicionamento do medicamento é fundamental para o sucesso. Regis, eu vou pedir para você repetir que eu deu uma falhadinha aqui no meu áudio quando você estava falando, que é o seguinte. Uma loja comprida, né? Retangular. Sim. Comprida. Tá. Que, teoricamente, o balcão lá no fundo, a pessoa vai percorrer um caminho maior, vai ser exposta a mais produtos. Sim. Você falou que a sua experiência é que quando coloca na lateral o medicamento é melhor? Sim, Ju, eu vou te explicar. O que acontece assim, quando nós colocamos uma loja que tem uma profundidade muito grande,
e uma fachada muito estreita, nós perdemos a oportunidade de mostrar claramente que é uma drogaria. E eternamente, se 70% do negócio está no medicamento, a gente deixar o medicamento lá no fundo, com essa ideia de que assim, eu vou fazer o cliente andar na loja para que ele vá até o medicamento e vai passar por toda a minha perfumaria. Neste caso, não funciona bem assim, Gil, porque muitas vezes o cliente não entra dentro da loja, ele passa pela loja, entendendo que aquilo é uma perfumaria e vai até uma perfumaria. A perfumaria não tem o mesmo recurso de uma drogaria, né? A perfumaria, ela realmente, as boas perfumarias, elas são eficazes porque ela tem uma expertise no trabalho dela. Agora, a drogaria tem uma pegada muito diferente, que é o medicamento. O medicamento tem vida própria, ele leva o cliente até lá, via indicação de um médico que está com receituário, via necessidade mesmo do shopper, do consumidor. Então, é fundamental que a localização do medicamento, inclusive, o lado que vai ser colocado, Gil, tem muito a ver. Por exemplo, o medicamento num prédio estreito, igual esse que você está dizendo aí, a gente tem que entender qual o lado melhor de colocar ele. Normalmente, do lado do fluxo da rua. Então, não significa assim, ó, lado direito, porque as pessoas são destras e a gente falando de uma maneira neurológica aí, a gente tende a caminhar mais para o lado direito, a olhar para o lado direito e tal. Isso tem importância? Tem, mas ela é muito pequena se considerado com o fluxo da rua. Então é importante a gente posicionar o medicamento de maneira correta e adequada. Um outro ponto de atenção, Gil, a gente sabe, mas ainda existe muita gente que tem um pouco de resistência de trabalhar com o MIP fora do balcão, trabalhar com ele confinado. Às vezes a gente escuta a pessoa falar, eu prefiro trabalhar dentro do balcão porque eu tenho a facilidade de direcionar determinado produto, determinada marca que para mim se torna mais conveniente. Mas é errôneo esse pensamento, porque uma vez que ele está colocado fora do balcão, ele é vendido de uma maneira impulsiva. O que a gente quer dizer com isso? Quando a pessoa vai pegar um produto, eu vou usar uma marca de um produto aqui, um Epocler. Eu peço um Epocler no balcão, a pessoa vem, eu pego um Epocler. Às vezes eu coloco ele de uma maneira organizada no MIP, e às vezes eu não vendo nem algumas o blister dele, às vezes eu vendo uma caixinha dele, sabe? Entendendo que eu tenho uma farmácia em casa, que é um produto de uso meio continuado, aí, não de um uso meio comum, né? Então, isso e outros produtos e tal acaba vendendo uma quantidade maior. Então, uma vez que você organiza o MIP, medicamento isento de prescrição, para fora do balcão, você acaba vendendo mais esse produto. Existem alguns formatos de a gente trabalhar. Na imagem, tem uma imagem no fundo, então está a imagem um pouco embaçada que está para vocês aí, mas ela existe esse formato. Lembra que assim, isso daí tem que ser bem trabalhado, tá? Não é, às vezes a gente vê na rua aí alguma coisa bem fora da realidade. Qual que é o formato? Ele tem uma ordem de produto, ele tem uma ordem de subcategoria. Quando a gente coloca o texto principal em cima, ele vai umas tarjetinhas que vão trabalhar subcategorias. É comum a gente colocar também uma bandeirinha do lado dele, que a gente chama de stopper, que você apresenta ele também vindo pelo corredor. Então, você não tem só aquela visão frontal, você tem uma visão privilegiada lateral. Então, tudo que você faz tem que ser bem feito. Se não tiver corretamente, você coloca e não enxerga. O mesmo acontece com o dermo, né? O dermo, tem gente que fala, eu não tenho dermo na minha loja porque aqui não vende dermo. Será? Né? Será que a gente vai ter que aguardar vir uma Tapajós e montar do lado da minha loja e me ensinar a trabalhar com o dermo? O A gente Tapajós vai vir. no Farmácia 10X tem um planograma de tudo aí, muito bacana. Pois é, então você sabe. Então, assim, então quando a gente faz bem feito a lição de casa, o resultado vem. E existem outros formatos, né, Gil? Aí está na parede, mas a gente pode trabalhar ele na lateral de uma gôndola, pode trabalhar ele
numa gondolinha, existe uma gondolinha que a gente chama de gôndola teta, que tem 4 faces para as principais categorias do MIP. Então, não existe, sabe, uma farmácia que não tenha como colocar. Olha, ainda que a loja seja pequena, às vezes a pessoa fala, na minha loja não dá para pôr, porque não tem espaço. Será que ele não tem espaço? E onde está aplicado, onde está confinado esse produto? Na prateleira dele. Então, se ele pegar essa prateleira dele, diminuir um balcão e expor o MIP separadamente, ele tem a mesma quantidade de SKU que está apresentado na prateleira dele, com uma forma mais inteligente, mais eficiente, mais vendável. Ok? Uhum. Tá. Aqui a gente mostra uma planta, não significa que essa planta é um modelo. Se fosse para pegar um modelo ideal, a gente ia pegar, evidente, uma planta maior tal. Nós pegamos uma planta mediana, pensando que assim a gente pode atingir todos os públicos aí, e assim, alguns pontos que chamam a atenção para o sucesso de uma loja. Um deles é estacionamento. Então, se eu estiver pegando um ponto e eu tiver a oportunidade de escolher ele, é evidente que eu vou escolher um ponto que tenha estacionamento. Hoje, a loja que oferece esses recursos, né, o estacionamento, dificilmente hoje a pessoa anda a pé, né, salvo que esteja na frente de uma estação, na frente de uma rodoviária e tal, mas a grande maioria das lojas estão em pontos comerciais comuns, que não tem esse fluxo tão grande de pedestre assim, um calçadão. É lógico que no calçadão não vai ter estacionamento. Mas, assim, se eu tenho a possibilidade de escolher um ponto, quais os pontos que eu tenho que olhar e analisar se eles vão me dar resultado ou não? O que é um diferencial de uma loja para outra? Estacionamento é um grande diferencial. Neste modelo aqui, a gente jogou o medicamento no fundo, né? Esse prédio permite, porque ele não tem uma profundidade tão grande, e realmente se faz justiça quando a gente pensa que, quando eu jogo o medicamento no fundo, eu trago o cliente para dentro da loja e faço que ele ande mais na loja, né? A gente orienta que o cliente tenha... Estou falando coisa aí, Gil, que para você, eu tenho mais ouvido de você do que... Mas, assim, a gente tem que ter a preocupação de fluxo de loja. Então, assim, o medicamento aí está posicionado no fundo. Na entrada, a gente coloca, vamos chamar o universo feminino, né? Os dermos ao lado do balcão, porque, entendendo que é uma loja de médio, pequeno porte, às vezes a pessoa não tem uma pessoa que está preparada, especializada só para atendimento de dermo, não tem todo esse volume. Então, assim, a gente coloca aqui alguns módulos, nesse caso aqui tem 3 módulos, está ao lado do dermo e ao lado do medicamento, do balcão de medicamento. Por quê? É um produto de valor agregado, né? Então, inibe furto, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, e também passa por uma orientação, e neste caso, o melhor profissional para orientar é o balconista, né? E cruzando ele, uma outra categoria que a gente chama de âncora também, o infantil, até passar o caixa. Então, a gente cruzou a loja com categorias de peso, né? Categorias âncoras da loja. Entre elas são as categorias que se falam, né? Importante que uma categoria dê continuidade, né? A categoria que ele encara, que ele enfrenta. Então, a gente colocou aqui só como uma pequena ilustração alguns cuidados que a gente tem quando vai montar uma loja. Um outro ponto, Gil, Faz corredor sentido, de loja. Regis, Tá. Oi? a gente tem uma especialização, né, de tanto estudar neurociência, estava para virar neurocientista. E o que a gente percebe? É natural do nosso cérebro fazer conta, né? Organizar distância, até a beleza. Quando a gente olha para a pessoa, acha a moça bonita, o rapaz olha para... ou a moça olha para o rapaz, acha o rapaz bonito, o nosso cérebro faz milhares de cálculos matemáticos, né? Distância da sobrancelha, proporção e tudo. Ó, esse rapaz, essa moça bonita. E no ambiente organizado, você sente muito mais à vontade. Até para trabalhar, quando você chega e tem um ambiente organizado, você tem aquela vontade de trabalhar. A loja organizada, você tem vontade de entrar. A gente fez uns testes com cestão. E curiosamente, né, porque a gente tem esse lado, né, o nosso cérebro prestar atenção no organizado, o cestão organizado nós descobrimos que vende mais do que o cestão bagunçado.
os produtos ficam lá aleatoriamente, né, jogado um por cima do outro, vende menos do que você organizar ele direitinho, que você bate o olho, consegue ler o rótulo e tudo. E só reforça que está falando dessa preocupação com a categoria se conversar. Você olha para a loja, tem um equilíbrio, né? Uma categoria complementa a outra, tudo está no seu lugar. Você olhar e sentir um padrão de organização, ele, além de ajudar a lembrar de mais produtos, né, que eu estou precisando, que eu posso estar precisando, ele convida para entrar. Então, muito bacana bom. a sua observação aí, Régio. E você também fez uma colocação aí bem interessante, Gil. Há muitos anos atrás, acho que todo mundo lembra, quem é do segmento há bastante tempo, que as gôndolas eram todas em vidro, né? Principalmente aquele que tinha aquele conectivo de vidro e tal. Sim. Então, assim, Gil, depois de estudos aí, já não é nem nosso, sabe? A gente tem dados disso aí, mas estudos de grandes instituições, de grandes bandeiras, de grandes redes aí, que o cliente, quando via o produto e ele viu de baixo, ele viu que estava do outro lado da loja, era tanta informação que despertava menos desejo de compra. Então, hoje, a gente tem um cuidado de colocar de forma que realmente o cliente deseja passar do outro lado da gôndola e conhecer o outro lado da gôndola, sabe? Desperta curiosidade nele, desperta desejo de andar na loja dele. É impressionante, mas isso é fato, sabe? Que uma gôndola inteira de vidro, ela vende muito menos do que uma gôndola que realmente não passa a informação do outro lado, ela passa a informação da bandeja, daquele produto que está exposto naquela bandeja. Bom, aqui a gente traz também uma informação sobre o corredor da loja. Nós dizemos que o corredor ideal de uma loja, ele está de 1,20 m, é um ponto de equilíbrio dele. Meu corredor tem 1,10 m, ok. Tem 1,30 m, ok também. 1,20 m é um ponto de equilíbrio. E por que nós falamos isso com propriedade? Aqui a gente traz uma outra imagem que ilustra, isso é real, tá? Embora é uma imagem 3D, mas a gente simulou uma pessoa de estatura média, uma mulher, né? Olhando para uma loja com um corredor de 1,20 m. E esse é o campo de visão que ela tem, tá? Olhando, ela estando de pé aqui, é o campo de visão que ela tem. E observa como que a base, o rodapé lá, ele tem uma visibilidade importante na loja. Tem muita gente que não dá valor para o rodapé porque o que coloca lá embaixo não vende, mas às vezes a forma de expor, às vezes o tipo de mobiliário e algumas outras informações aí provocam essa ineficiência. No outro corredor, a mesma simulação, olhando um corredor de 80 centímetros. Aí sim você dá uma olhadinha até que altura de bandeja você tem visibilidade e eficiência, sem contar no desconforto, né? Porque uma pessoa está passando um corredor dessa, encontra com o outro que está vindo, você se sente, sabe, se você tiver que abaixar, você vai ocupar o corredor inteiro, tá? Então, largura de corredor é uma coisa fundamental no sucesso de uma loja. Às vezes não é tão interessante colocar mais gôndolas do que realmente cabe. É mais importante a gente trabalhar com mix mais inteligente, com uma quantidade mais adequada. Mesma coisa, a gente fala da largura da bandeja, Gil. Isso também, nós já trabalhamos com todas as dimensões, de 1,20 m, de 90 e tal. E assim, uma vez feito um estudo ocular, você tem uma visão periférica de 1 metro, é um aproveitamento total de visão. Então, a gente trabalha com modulação de 1 metro nos corpos de gôndolas, lógico, não dermo, não algumas perfume, alguma coisa que é mais característico de ter uma modulação menor. Mas quando é a modulação principal, 1 metro é uma medida ideal e não é por acaso, tá? É por estudo. A altura de gôndola também feito também esse mesmo estudo. Nós temos outras, é evidente que de repente a loja é pequena e ela depende de uma loja de 1,5 m, 1,45 m. Nós temos, claro que temos, mas o ideal para uma loja é que ela dê visibilidade para as demais categorias.
E para finalizar aqui, assim, esses cuidados aí, a gente mostra aqui um insight de uma oportunidade, isso lógico, evidente, para uma loja de médio para grande porte. Uma conveniência bem feita, o cliente, mesmo que tenha que esperar um pouquinho numa fila, num caixa, é até interessante, funciona como uma lombada. Ele dá uma brecadinha ali e acaba pegando impulsivamente produtos, tá?